direito foi a lei de Micael. Me ajude, ó Santas Armas. Então tá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início então aos nossos encontros do sábado à tarde, no nosso estudo hoje. Vamos falar sobre mapa astrológico, vai ser bem interessante, tá? Vou pedir para todo mundo fechar os olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a sagrada corrente da Umbanda, que possa nos abençoar, que possa nos sustentar nessa tarefa de hoje, de estudos, de conhecimentos, de busca pela verdade. Até onde nós possamos alcançar e até onde vai a nossa vontade, nosso merecimento e o nosso discernimento. Agradecendo a Deus, a Jesus e principalmente aos Exus Guardiões por nos protegerem, nos guarnecerem nessa tarefa de hoje, que é uma tarefa de estudo. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Ó Deus, Senhor da vida, ó Deus, Senhor dos viventes, ó Deus, Senhor da vida, ó Deus, Senhor dos viventes, mandai a estrela azul e o povo do Oriente, Jesus, estrela suprema, luz na dor e na fé, guiai os irmãos do Oriente a esse estudo de fé. Jesus Samani do Oriente, Jesus Oxalá da Umbanda. Salve o nosso grande Pai Oxalá. Voltando devagarinho. Bom, como a gente sempre faz, a gente inicia o nosso estudo sempre com conhecimentos gerais, tá? Então, como a gente vai entrar no campo da astrologia hoje, falar um pouco sobre mapa astrológico dentro desses conceitos da Umbanda iniciática, a gente sempre vai trazer para vocês conhecimentos gerais sobre astronomia, para vocês sempre associarem a astrologia, porque dentro da magia da Umbanda é sempre utilizada esses dois recursos. Então nada é feito assim ao acaso, no achismo, em crenças, crendices, superstições, né? Ou mitos ou folclores. A coisa sempre se estrutura dentro das verdades espirituais e físicas e metafísicas, astronômicas e astrológicas, ok? Então a gente vai passar um pouquinho de conhecimento. Esse site aqui, a gente sempre gosta de falar, né? de comentar, de anunciar, chama-se, não é um site, é um vídeo que foi gravado pela TV francesa em 1996. Isso foi reproduzido pela TVE. Chama-se Espaçonave Terra. Tá? É um documentário. Na verdade, ele foi utilizado, ele foi criado para serviço de aulas, assim. Ele tem 6 horas e meia de muita informação. É uma maravilha. Eu assisti isso lá atrás, há 10 anos atrás, e hoje a gente acaba recuperando. E como o estudo hoje é astrológico, tu vê como as coisas se encaixam, né? Tá? Mas assim, o que acontece? Em 96, eles fizeram, cada semana, eles fizeram um vídeo, um estudo. Então eles pegaram a primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro, a terceira semana de janeiro e até dezembro. Por isso que deu 6 horas e meia.
Então, cada estudo que eu vou trazer para vocês é uma semana do mês de janeiro, fevereiro, de 96. Os eventos que ocorreram aqui foram em 96. Tá? Mas tem tudo a ver com a nossa astronomia moderna. A astrologia já é uma coisa mais difícil, porque a astronomia não reconhece a astrologia. Porque a astrologia ela serve mais no campo da magia, no campo da leitura astrológica de uma pessoa, que não tem nada a ver com horóscopo, não tem nada a ver com signos de horóscopo, não tem nada a ver com adivinhação. Ah, hoje o teu dia vai ser assim. Não. A astrologia na Umbanda Iniciática não é assim. A astrologia na Umbanda Iniciática ela estuda essa questão em cima das polaridades. Polaridades. Aí que está o assunto. Não é adivinhação do dia, é polaridade. Tá? Isso tem muito a ver com o princípio hermético de Hermes Trismegisto, que já já a gente vai falar, tá bom? Então aqui espaçonave Terra, por isso que tá aí, isso aqui é em francês, tá? Bem-vindos à espaçonave Terra. Então aqui nós vamos estudar hoje 9 minutos da primeira semana de janeiro de 96, tá? Sejam bem-vindos na nossa espaçonave Terra. A voz do cara você já conhece, né? Uma voz já maravilhosa. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Isso mesmo, em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. E é agora, nos primeiros dias de janeiro, que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical, ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas, como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sob os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. No norte é o inverno. No hemisfério sul é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações. Nesta mesma hora, enquanto você assiste à televisão, penetramos no espaço a mais de 107 mil quilômetros por hora, a 30 quilômetros por segundo. A Terra vai levar 1 ano para girar em torno do Sol. E com a Terra, outros 8 planetas giram em torno do Sol, cada um em sua órbita. Nosso vizinho, bem ao lado da nossa órbita, é Vênus. Ele gira mais rápido que nós e nos ultrapassa. É o planeta mais brilhante, o que enxergamos melhor, às vezes à noite, às vezes de manhã. Neste momento é manhã. Por que de manhã? Veremos Vênus à direita do Sol. Olhando da Terra, isto é o que acontece de manhã. Estamos vendo a porção do céu onde Vênus está. Ele aparece no horizonte bem à frente do Sol, quando ainda é noite e o Sol, à esquerda, ainda está abaixo do horizonte. É por isso que hoje, amanhã e nos dias seguintes, vemos Vênus de manhã ao amanhecer. Depois, a Terra continua girando e o Sol aparece. Ele ilumina o céu e não vemos mais nem as estrelas, nem os planetas. Vamos continuar nossa travessia a bordo de nosso planeta, a Terra. Na próxima órbita, à esquerda, a Terra tem um vizinho que gira mais rápido, a 125 mil quilômetros por hora. O nosso dobro. É Vênus. Nós o chamamos de a Estrela do Pastor, mas não é uma estrela, é um planeta. Qual é a diferença entre os planetas e as estrelas? À primeira vista, não vemos diferença. Entretanto, as estrelas irradiam, assim como o Sol. Os planetas não irradiam, mas devolvem a luz do Sol.
Eles fazem parte do nosso sistema solar e ficam próximos. As estrelas ficam muito longe e não podemos alcançá-las. Essa é Sirius, ao lado de Órion, uma das estrelas mais próximas. Até esta estrela, tão próxima, fica muito longe de nós. Se nossa nave espacial Terra deixasse sua órbita para sair do sistema solar e fosse na direção de Sirius, sempre com a velocidade de nossa travessia, levaria 80.000 anos para alcançá-la. Enquanto que para Vênus, com a mesma velocidade, seriam suficientes 16 dias. 80.000 anos para Sirius, 16 dias para Vênus. Essa é a diferença entre o universo distante das estrelas e nosso sistema solar com seus planetas todos próximos. Semana que vem, e a cada semana do ano, vamos percorrer 18 milhões de quilômetros na órbita da Terra em torno do Sol. Durante esta viagem, somos acompanhados por nosso satélite, a Lua. Ela leva 4 semanas para girar em torno da Terra. Ela apresenta a cada noite crescentes diferentes. Por que a Lua muda de aparência? E o luar que nos é familiar, de onde vem? E a Lua, de onde vem? Mostraremos a você durante esta viagem. Por que a Terra gira e como ver que ela gira? A sombra de uma casa que se desloca durante um dia ou os raios de sol que entram pela janela e que escapam lentamente do sol. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A Terra gira rápido ou devagar dependendo de onde estejamos. É no Equador que ela gira mais rápido, 1.600 km por hora. É em Kourou, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que os foguetes são lançados para o espaço, porque os 1.600 km por hora que a Terra soma com a rapidez dos foguetes já é um ganho enorme. No Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra não gira mais de 3 km por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto sua rotação. E no hemisfério sul? Por que nossos amigos australianos não caem no vazio? Graças à força de atração da Terra. Ela foi descoberta no século XVIII. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que se perguntou por quê. A resposta é porque a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. E por que, então, a Lua não cai sobre a Terra e a Terra dentro do Sol? Newton nos responderá durante esta viagem. Mostraremos a você as estrelas. Uma dentre elas, a estrela polar, encontra-se na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno da estrela polar, que permanece imóvel. Este sempre foi um fato intrigante. Para Cristóvão Colombo, que navegava pelos continentes desconhecidos, e para os egípcios, que erigiram a Grande Pirâmide. No fim de fevereiro, nós mostraremos por que, de 4 em 4 anos, é preciso adicionar um dia ao calendário para que a Terra possa completar seu ciclo. Assim, a cada 4 anos temos um ano bissexto, que possui 366 dias. Há muito tempo, nossos antepassados vêm elaborando calendários tentando combinar o melhor possível o ciclo da Lua e do Sol. Às vezes, Lua e Sol se encontram. No segundo fim de semana de março, haverá um eclipse do Sol na Sibéria. Mas nós vamos mostrá-lo aqui.
a sombra da Lua vai atingir a Terra. À medida em que a Terra avança em sua órbita, a linha que o Sol cobre à vertical sobe para o Equador. 20 de março será o dia em que o Sol estará à vertical do Equador. Será o equinócio. E para o hemisfério norte, será o começo da primavera. E após um ano, quando a Terra chegar onde estamos hoje, você verá o mundo com outros olhos. Espaçonave Terra. Versão de escola. distribuição Documentário completo. Tá? Fica a dica para você. Terra, nossa nave espacial. A semana 2, agora que a gente vai. São 52 semanas que nós temos para... É uma coisa extraordinária. É maravilhoso. É uma coisa extraordinária. Por que eu trago isso? E esclarecedor. Por que eu trago isso? Porque um dos pilares do conhecimento humano é a ciência. Porque a gente se baseia muito na ciência. É o que Emmanuel falou, o que Emmanuel disse, está consolidado nos livros dele. Então essa questão da ciência, que Emmanuel sempre falou que toda revelação espiritualista, ela tem que ter o patrocínio da ciência. Tem que ser patrocinado, porque senão tu está falando bobagem, né? Tu está passando coisas, e muitas vezes o que acontece? Como nós somos seres imperfeitos, nem toda mediunidade ou canalização a gente pode confiar. Por causa da nossa vibração, não apenas pelos obsessores ou pelos zombeteiros, né? Mas pela nossa imperfeição, o que atrai eles. Nós somos seres. Então o que a gente tem que fazer? Estudar. Tem que estudar. Eu já tenho o meu mapa equatorial estelar ali. Já sei onde as constelações se baseiam, já tenho algumas informações, tenho tudo. Eu tenho sério problema com isso, porque tu sabe por quê, né? Tem. Aqui é a estrela polar, ó. Aqui é a estrela polar. Vai pegar? Consegue pegar? Não, se não quiser, não quiser. Aqui é a estrela polar que fica na constelação de Ursa Maior. Ursa Maior fica a estrela polar. Aqui está a nossa estrela polar sul, que fica na constelação de Crux, ou Cruzeiro do Sul. Aqui é o mapa equatorial, hemisfério norte e hemisfério sul. Aqui está as estrelas, aqui está as constelações. O que está em círculo vermelho são as 12 constelações, ao qual nós estamos... Porque aqui é visto de uma... Está tudo aqui. Aqui tá as grandezas de distância, a velocidade do Sol em relação à galáxia, a velocidade da Terra, está tudo aí. Por que a gente faz isso? Porque nós queremos andar junto com a ciência. Nosso objetivo aqui de estudo é andar junto com a ciência. Para a gente não... Eu já ouvi dizer assim, ó. A estrela... Como é que é? A estrela do cocheiro. Cocheiro não é uma estrela, cocheiro é uma constelação. O que fica no cocheiro é capela. Estrela capela. Vocês estão vendo como é que são as coisas? Você tem que estudar. E já vou te dizer aqui, ó. E o cão maior tem. Cocheiro, cadê capela aqui? Peraí. Cão maior? Sim, é Sirius. Cão maior é aqui, ó. Que fica perto de Órion, foi o que ele falou. Ó. Deixa eu ver onde é que está a capela. Capela é a auriga. Ele é conhecido como auriga, mas a auriga é o cocheiro. Que tem capela que fica a 42 anos-luz de distância para nós aqui. Meu Deus, tu tá fazendo comigo hoje. Não, eu fiz esse estudo ontem, sim, a coisa começou a vir, parece que me deram um martelado na cabeça. Tu tem que aprender. Por quê? Se vier uma canalização de um ser de fora, como hoje em dia está vindo muito, e eu não estou duvidando, por favor, não me entendam mal. Tem gente que está me entendendo mal. Irmãos que estão me entendendo, não é isso. É que assim, ó, quando vir uma canalização, eu sou um arcturiano, por exemplo, tu tem que ver se essa canalização realmente é verificável, se ela é verdadeira. Porque os espíritos de luz, eles não se importam se a gente testa eles. Porque eles querem que a gente tenha uma fé raciocinada. Onde é que tu é mesmo? Qual a tua constelação? Senão o cara, se ele não souber, ele não vai te dar a informação correta e tu vai ver que não é um ser de fora. Vocês estão entendendo? Eu sou um arcturiano da constelação do Boeiro. Beleza. Boeiro, Boltz, em inglês. Beleza. Então já dá para começar a acreditar em ti. Agora, é claro, tu vai realmente identificar a tua verdade nas tuas obras, né? Porque por isso que o Espiritismo sempre ensinou. A gente analisa a pessoa pelas obras dela. Agora, se ela já chega de cara me dando uma informação errada, já descarta.
Pois não, desculpa que eu te interrompi. Não, por isso que a canalização, né? Pega uma coisa que vai em outra e que se fecha, Claro. né? O que aconteceu com Kardec? Vez, né? O que aconteceu com Kardec? Nem todas as informações que chegavam... Não, pode deixar. Nem todas as informações que chegavam para Kardec ele aproveitou. Da mesmo médium. Teve o filme Kardec, vocês já ouviram falar pelo menos? Tem um filme Kardec aí. O Baile mostra muito isso. Chegava assim, ó, mais centenas de informações. Eu vi o filme. Viu o filme, é maravilhoso, né? Da mesma média, mas tinha coisas que ele não... E tinha coisas que ele aproveitava. A culpada é o espírito. Não é questão de culpada, é questão que a média, nós somos imperfeitos, nós atraímos imperfeições. Só que a gente tem que saber separar o joio do trigo. E talvez tenha coisa que talvez eles nos tragam, não completamente, mas por quando, né? Que a nossa ciência ainda não tem alcançado, né, Davi? Tem coisa que a nossa ciência também ainda... André Luiz, ó, os livros de André Luiz que eu estou lendo e muito, principalmente na questão do princípio inteligente, que nós podemos fazer um estudo bem aprofundado disso aqui. Tem coisas que André Luiz revelou lá atrás, nos anos 30 e 40, que 40 anos depois a ciência agora está comprovando. Que na época os espíritas caíram de pau em cima de Chico Xavier, dizendo que André Luiz era um espírito pseudo-sábio. 40 anos depois, a ciência estava certo. Mas veja, ele não trouxe uma inverdade, ele trouxe algo que a ciência ainda não tinha tecnologia para verificar. Mas mesmo assim caiu de pau. Agora hoje nós já temos informações. Ali estão, aqui nesse pequeno mapinha, nesse esboço, estão as 88 constelações que estão próximas da gente, fora as 12 que nos cercam. Hoje eu já sei, hoje eu já consigo me situar. De onde é que tu é? Que hemisfério norte e hemisfério sul? Qual é a tua constelação? Qual é a tua estrela? Porque quando a gente fala estrela, a gente não fala planeta. E não é o planeta Capela, as pessoas falam errado. A estrela é Capela. O que é uma estrela? É um sol. Que nem o nosso sol. A nossa estrela, como é que a gente chama a nossa estrela aqui? Sol. A estrela lá na constelação da Auriga, o cocheiro, Capela. Estrela. O planeta não deram nome. Hoje nós conseguimos se situar. Se chegar um irmão de fora aqui, 1 metro, 1,5 metro, de 3 metros, eu digo, então onde é que tu é, irmão? Tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que é o teu nome? Não quero dizer o teu nome, mas onde é que tu é? Qual é a tua intenção? A gente tem que saber, a gente tem que ter pé no chão. Não é? A gente tem que ter o pé no chão, não é só a cabeça. A fé cega ficou lá atrás. Lá. A fé está. E quando Emmanuel confirmou isso aí, olha, tem que ter o patrocínio da ciência. Qualquer revelação tem que ter o patrocínio da ciência. É o que eu vou trazer hoje para vocês. A ciência, os físicos, os astrônomos, eles detestam a astrologia. Mas por que eles detestam a astrologia? Porque vincular a astrologia em horóscopo. Agora, a explicação que nós vamos dar hoje aqui, provavelmente para alguns astrônomos já sirva. Porque é patrocinada por quem? Pela ciência. Te emocionou? Eu não posso nem falar agora. Eu sei. Eu estou arrepiado também. Porque eles me bateram muito na cabeça. Vai estudar. Rapaz, eu devacei, eu digo agora. Dentro de tudo isso aí, existe algum sistema de metália? Não sei. Eu não sei te dizer. Existe o aglomerado de galáxias. A nossa galáxia está dentro de um aglomerado de 54 galáxias. Existem aglomerados de 100 galáxias, existem aglomerados de 1000 galáxias. Não bate muito com o que o livro de Urântia trouxe. Que a última que mostraram assim foi o tal do sistema constelação, sistema, metálica. Metália. Vou dar uma olhadinha, vou dar uma pesquisada. Quer dar uma pausa agora para comentar? Pode. Não, vamos tocar. O que acontece? A gente tem que ver o que é. O sistema é o Sol e os planetas. Constelação, conjunto de estrelas. Nebulosa é o berçário das estrelas. E aí vai. Mas a gente está se apropriando aos pouquinhos disso aí. Vamos entrar no... Só uma pergunta para a Arlete. Metália aqui que... Tá gravando? Pode, estou gravando. Ah, tá. Depois eu vou pesquisar. Vou pesquisar e depois nos bastidores eu te falo. Isso, a gente vai conversar disso. Tá, forma. deixa eu pesquisar. Isso. Bom, uma coisa aqui também, que aqui eu coloquei aqui são
são os nossos estudos, tá? Que a gente vai fazer. Incluir Ramatiz aqui para alegria geral. Tá bom? Aqui tá alguns livros que eu peguei de sintetizados de Ramatiz, se quiserem. Porque eu fiz assim, vocês podem olhar aqui, escolher como a G escolheu para o próximo encontro o Evangelho e sua peregrinação. Dentro da doutrina espírita, né, gente? Tu olhou assim. Então no próximo encontro eu vou dar. Se vocês quiserem, a ciência oculta, mediunidade, Ramatiz, né? Universalismo, o Evangelho, transição planetária e ascensão do espírito. São 5 livros que eu comprei dele. Não, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 livros. Que dá pra, são de A a Z, né? São livros de A a Z, são compilações que a gente pode trazer, ler e pode debater. E alguma coisa que eu posso ilustrar. Ramatiz é muito bom. E na verdade ele é um compreende de tudo isso que a gente vai falar, né? Ramatiz é muito bom. Muito bom. Desde o Evangelho. Então nós temos tudo. Nós temos doutrina espírita, Umbanda iniciática, o arqueômetro, física quântica. Nós temos o taoísmo, que nós vamos estudar aqui o Tao Te Ching e o I Ching. Teosofia. Mata e Silva, daí especificamente Mata e Silva, nos livros de Mata e Silva, são 7 graus de estudo, tá? O outro livro de Mestre Itaúman Pemba, Grafia Sagrada dos Orixás, que esse livro é fantástico. E daí também temos Ramatiz. Se vocês quiserem, é só chegar, aponte o dedo ali. Tem noção o que tu é nisso? Um maluco. Um maluco. Nós somos mais malucos de escutar, né? Vocês são os meus pares, os meus apoiadores. Se não fosse vocês, a gente não conseguia dar noção, não dar andamento aos trabalhos. Bom, vamos lá. Primeiramente, Umbanda iniciática, mapa astrológico. Vou pegar a canetinha dele, tá? Basicamente, para entender esse estudo de mapa astrológico, é o termo chaves. A Umbanda iniciática traz como mapa astrológico chaves, conhecimentos. Tá? Antes de tudo, eu quero ler para vocês um princípio, um preceito, que um princípio é aquela energia, vamos dizer assim, que regulamenta uma lei. Então, um princípio, Hermes Trismegisto, você já ouviu falar na Tábua de Esmeralda? Tábua de Esmeralda são 7 princípios que formaram leis que estruturam o universo. Olha de onde é que ele foi. Hermes Trismegisto, no Egito, foi conhecido como Deus Tote. Tá? Ele tem um princípio muito bonito que chama-se o princípio da polaridade. Olhem só. Tudo é dual. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Já é uma coisa... Por que eu falei isso? Vamos começar a entender o nosso mapa astrológico. Mas para entender o mapa astrológico, a gente tem que entrar na astronomia. Por isso que a gente mostrou isso aqui. O que é astronomia? Posição dos planetas, movimentação dos planetas, que entra também a astrofísica, que é a física explicando a astronomia, movimentação dos astros, velocidade, blá 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 blá, ok? Muito bem. Aqui nós temos o nosso Sol sorrindo, vocês conseguem identificar aqui? O bichinho está sorrindo. E esse pontinho aqui significa a nossa espaçonave Terra, que circunda ao redor do Sol, ok? Nós já sabemos lá na nossa quinta série, nem sei, eu tô vendo, que a Terra gira em torno do Sol em torno de 365 dias, beleza? Atualmente, que dia é hoje? 13? Hoje é 14. Hoje é sábado, 14 de agosto. Então, em que mês do ano nós estamos? Nós estamos aqui, entre 22 de julho e 22 de agosto. Ou seja, a Terra e o nosso Sol estão apontados atualmente para a constelação do Leão. O que isso significa? Que o nosso Sol, nós como Terra, temos o nosso Sol, que é a nossa estrela, e o nosso Sol, nosso sistema solar, isso é um sistema. Ele é rodeado por 12 constelações, que são zonas zodiacais. Os signos é a mesma coisa.
Uma zona zodiacal. O que é uma zona zodiacal? É uma constelação. É um conjunto de estrelas. Compreenderam? E nós somos circundados por 12 constelações, ou 12 signos, ou 12 zonas zodiacais, que erroneamente foi chamado de horóscopo. Ah, mas nós já vamos explicar isso aqui. Então nós temos essas 12. Você já ouviu falar? Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, já não ouviu falar? Isso é uma coisa... Atualmente o nosso Sol, a nossa Terra, o nosso Sol, como a nossa Terra gira em torno do Sol, a nossa Terra e o nosso Sol está posicionado na constelação do Leão. Porque o Leão, ele compreende esse período, que é mais ou menos 30 dias, às vezes é 28 dias, 30, 31, depende do mês. Que é entre 22 de julho e 22 de agosto. Beleza? E aí nós temos as 12 aqui. 12 constelações. Conhecimento geral. O Cruzeiro do Sul, que é aquele cruzeiro lá, vocês estão vendo? Em cima do mapa do Brasil, tá vendo aquelas estrelinhas lá? O Cruzeiro do Sul, ele fica nessa posição aqui, entre Leão e Virgem. Então se alguém um dia dizer, o Cruzeiro do Sul fica lá em Capricórnio, tá falando besteira. Tá ali. Nosso Cruzeiro do Sul tá aqui, ó. No hemisfério sul, por isso que só os países da América Latina enxergam o Cruzeiro do Sul. Os Estados Unidos não enxergam o Cruzeiro do Sul. Porque ele não está no hemisfério norte. O hemisfério norte está na estrela polar, que nós aqui não enxergamos. Porque a nossa posição geográfica, nós só enxergamos Crux, que é o Cruzeiro do Sul. E nós não vemos a polar daí, né? Claro que não, ela está lá no hemisfério norte. É aquilo que mostrou no início. A Terra, ela é pá, mas o norte, a estrela está lá, e o sul está lá. Isso é importante, Davi, isso é extremamente importante. Ainda mais na atualidade que nós estamos, tantos irmãos de fora vindo se canalizar, vindo se informar, vindo buscar informação, vindo auxiliar a gente tem que saber de onde é que eles são, quem eles são. Tá? Sírius fica aqui, entre Câncer e Gêmeos. Órion, Gêmeos e Touro. Aqui está a Capela também. E as famosas Pleiades, já ouviu falar nas Pleiades? As Pleiades ficam aqui, no Touro. Sírius não é uma constelação como Órion. Órion é uma constelação. A estrela que mais brilha em Órion é Betelgeuse. Sírius é uma estrela que mais brilha na constelação do Cão Maior, onde o nosso Senhor Jesus Cristo é o governador de um planeta que está aqui. Tá? E Capela também não é uma constelação. Capela é uma estrela que mais brilha na constelação da Auriga, que é o cocheiro, onde o nosso Senhor Jesus Cristo é o governador. E a Terra, nosso Senhor Jesus Cristo é o governador. O quarto planeta que Emmanuel revelou, que é Quiron. Quiron é um planeta primitivo que a gente não sabe onde está. A gente não sabe em qual sistema e constelação ele está. E um quinto planeta em formação. Acho interessante a gente trazer isso, né? Sim. Interessante a gente trazer isso. A gente tem que se posicionar em relação às revelações. A gente tem que saber onde a gente está caminhando. Senão vira um campo minado. E aí começam as imaginações. Eu sei que eu sou um pouco chato nisso aí. Eu sei que eu sou chato. Eu sei que eu sou polêmico. Eu sei que tem gente que não gosta. Não, mas eu acho bem... Mas a gente tem que saber caminhar. Colocou, né, uma coisa bem interessante da última vez que a Leti veio, teve né, a mensagem, né, do medo, né, tudo, que era um extraterrestre, né, que a qual não deu nome, mas falou que a Leti canalizou de onde, né, então uma coisa leva a outra. Claro, então eu achei bem a colocação assim, bem... Perfeito. É que o que acontece? Quando a gente recebe uma canalização de um irmão das estrelas, como a pessoa, se a pessoa não tem conhecimentos de astronomia, de astrologia, a pessoa não vai saber perguntar. Então a pessoa vai identificar ela pelas obras dela. Tá certo. Mas a gente não pode parar por aí, porque Deus não quer só isso da gente. Deus quer que a gente tenha um universo para ver, gente. Olha que maravilha. E se o universo está aí é para a gente pesquisar. E quem nos dá essa informação, essa concretização é a ciência.
Então a gente tem que caminhar com ela. Tá? Entenderam aqui mais ou menos como é que funciona? Então esse é o nosso Sol, nossa Terra, Leão, papapá, já passei algumas informações, beleza. Mas em relação à astrologia, como é que a coisa funciona em termos de planeta Terra? Aqui nesse círculo e a letra T está a nossa Terra. Conseguiram identificar? Aqui está o Polo Norte, ok? Aqui está o Polo Sul, Norte e o Sul. Aqui está o Leste e aqui está o Oeste. Beleza? Agora nós vamos entender um ponto fundamental que são as polaridades. Que o mapa astrológico, ele estuda as polaridades. As correspondências vibratórias de acordo com as polaridades. Que eu acabei de ler para vocês que é um princípio do universo, que é o princípio da polaridade, que é Hermes Trismegisto. Então eu estou trazendo Hermes Trismegisto para o nosso conhecimento de Umbanda. Estou fazendo essa convergência. Então nós temos o quê? Polo Norte, Polo Sul, o Leste e o Oeste. O Sul está o Cruzeiro do Sul e os que moram no Norte está a Estrela Polar. Ok? Geograficamente a gente se posiciona aqui e geograficamente os Estados Unidos se posicionam aqui, vamos supor. Beleza? Interessante isso, né? Como é que funciona essa questão de chaves? O que isso quer dizer? Dentro dos conceitos e conhecimentos antigos, tá, se entendeu que o planeta Terra ele passa por ciclos de vibrações, mas não é ciclos apenas de rotação, ciclos de translação. Existe um outro ciclo que chama-se respiração da natureza. É como o planeta respira, é o metabolismo da natureza, com as suas propriedades de anabólicas e catabólicas, que é o metabolismo. Como é que a natureza respira? Como é que ela como é que o planeta se mantém sustentável dentro desses critérios, dentro desses conhecimentos de polaridades. Tá? Começa mais ou menos assim. A energia, que a gente chama de fluido cósmico, ou axé, o axé da Umbanda, o axé primordial, ele começa assim, ele tem um fluxo de movimentação. Então ele sai do ponto indiferenciado, ele vai até o leste, ele ganha energia, ele se estende até o sul e retorna ao ponto indiferenciado. Ponto leste e ponto sul nós chamamos de polaridade positiva. Depois ele sai novamente do ponto indiferenciado, ele ganha força ao norte e volta ao centro indiferenciado. Aqui nós chamamos de polaridade negativa. Como nós temos 12 constelações que nos circundam, nós temos aí as correspondências vibratórias. Tá? Como, por exemplo, isso trazido do arqueômetro para a Umbanda iniciática. Por isso que no arqueômetro nós vamos entender bem como é que se criou isso tudo, como é que se fundamentou, que não foi uma imaginação. Cada ponto cardial tem uma correspondência vibratória de um determinado elemento da Terra. O leste, por exemplo, nós temos o elemento ar, de correspondência vibratória ao leste. E 3 constelações ou signos que nós chamamos de triplicidade de comando. Onde o ar nós temos a Libra, Aquário e Gêmeos. Aí vocês vão perguntar assim, Davi, mas isso aqui, eu já ouvi falar, por exemplo, que eu já ouvi particularmente, que o Espiritismo não aceita muito. A doutrina espírita, o Espiritismo como doutrina, não o que as casas pensam, não o que a federação pensa, mas a doutrina espírita não corrobora com isso aqui. A gente nunca ouviu falar. Trago para vocês uma prova agora. O livro O Consolador. Tá? O que Emmanuel diz sobre a astrologia? Os astros influenciam igualmente na vida humana? Resposta de Emmanuel. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no campo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas,
urge que essas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas, temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob a influência que merece. Pergunta número 140 de Emmanuel. Ou seja, existe a influência astrológica, mas é claro que tu não pode simplesmente achar que a influência astrológica é que determina o teu livre-arbítrio. É isso que Emmanuel fala. A Terra é sinônimo de luta, e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso norte. É a lei. É a lei. Mas existem as influências. Se tu conseguir e souber trabalhar com essas influências astrológicas, isso pode ser muito positivo para ti. Por exemplo, um banho de descarga. Um banho de elevação. Por que isso? Porque cada triplicidade de comando, cada signo zodiacal, é uma correspondência vibratória do ponto cardial, leste, do elemento ar, em conjunção, como Emmanuel, de determinadas ervas que têm a sua correspondência com aquele signo. Ok? E como a gente está falando em correspondência vibratória, a gente já vai atalhar aqui. Libra, nós temos Oxóssi, Aquário, Iorimá, e Gêmeos é regido por Iori. Interessante, né? Aqui no sul é o fogo, onde nós temos Sagitário, que é Xangô, Áries, que é Ogum, e Leão, que é Orixá. Esse ponto positivo, os chineses chamam de Yang. Yang, que tem uma conjunção com o dia, que vai das 24 horas, à meia-noite, até o meio-dia. Dentro do I Ching, ou dentro da ciência da acupuntura, eles se regem muito por aqui. Da meia-noite ao meio-dia. É onde o planeta respira em sua polaridade positiva. Ele se potencializa em sua polaridade positiva. É nesse período da meia-noite ao meio-dia. É onde ele ganha energia. A curva senoide ela chega ao seu apogeu, meio-dia. Meio-dia até meia-noite a energia começa a declinar. Por isso que o acupunturista, ele sabe certinho a hora de fazer a acupuntura, não é qualquer hora do dia que ele faz. O I Ching mesmo, o I Ching até dá para verificar, mas ele consegue identificar em que polaridade você está. Uma pessoa Yang é uma pessoa acelerada, agitada, ansiosa. O cara já olha, esse cara está muito Yang aí, tem que contrabalançar, está faltando, tem que baixar esse Yang e temos que entrar no Yin. E o Yin o que é? A polaridade negativa. Porque a polaridade é um princípio que rege o universo segundo o Mr. Legista. Não perca esse foco. Tá? Muito bem. E aqui nós temos então, quando a energia volta ao centro diferenciado e ela ganha energia para o oeste nós temos como correspondência a água. Nós temos a triplicidade de Escorpião, que é de Ogum, Peixes, que é de Xangô, e Câncer, que é de Iemanjá. Já. Ganha energia lá para o norte. No norte nós temos o elemento terra. Triplicidade, Capricórnio, que é de Orimá, Touro, que é Oxóssi, e Virgem, que é de Iori. Aqui nós temos a consolidação da polaridade negativa, que chama-se Yin, noite, que vai da meia-noite, vai do meio-dia até as 24 horas, até a meia-noite. Essa é a respiração da natureza, que segue um segundo princípio de Hermes, que é o princípio do ritmo. O que diz o princípio do ritmo de Hermes? Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Balança, na verdade. Aí tu diz assim, Davi, mas como é que a Terra, como é que ela movimenta isso? Pelo próprio movimento da Terra. É o movimento de rotação da Terra é que faz essas polaridades, é que consolida esse princípio do ritmo. Olha que loucura. Sim, por isso que a gente procura o equilíbrio, né? Exatamente. O equilíbrio é isso aí. Não, sim. É o yin. E da oscilação. Se a pessoa chega aqui assim, Davi, Minha vida tá que gera fricção.
Davi. Aquelas pessoas muito... Exato. A pessoa muito depressiva, muito angustiada, ela tá indo. Você tem que compensar no yang, tá faltando movimentar isso. Essa pessoa chega muito acelerada, porque hoje é o que mais a gente vê as pessoas ansiosas, né? Uma ansiedade. Muito yang. Na acupuntura eles já vão trabalhar o yin na pessoa. Elas estão muito aceleradas. Muito acelerado, tem que desacelerar, e aí se vai. E a energia da Terra trabalha isso em todos os reinos, né? Todos. Toda essa oscilação, todo esse equilíbrio, que na verdade essa oscilação gera um ponto de equilíbrio, né? Fricção e equilíbrio, né? Sim, exatamente. Aí tem uma coisa assim, dentro desse conceito da Umbanda iniciática, dentro dessa chave, que isso aqui é uma chave de conhecimento astrológico dentro da Umbanda, a partir daqui tu pode realizar determinados conceitos magísticos, por exemplo, banho de descarga, você volta-se para o ponto sul. E você quer desagregar energias negativas, então tu volta para o ponto onde a correspondência vibratória é do fogo. Agora você quer ganhar energia, fazer um banho de elevação, respirar, volta para o leste. Mas sempre para o leste ou para o sul, onde a polaridade é positiva. Interessante isso aqui. Tu vê que Nos tudo fala esse... até na questão da nossa cama, né? Pra gente dormir pro lado desses pontos, né? Também. O Feng Shui é a grande ciência chinesa que trabalha muito nesses conceitos aí. Fora a acupuntura, que é maravilhoso. Eles trabalham tudo, que é Yin Yang. O Yin Yang é isso aqui, ó. O Yin Yang é isso aqui. Só que tem uma coisa interessante que eu li para você sobre o princípio do ritmo, é que muita gente entende errado esse símbolo do Yin Yang chinês. Porque o branco aqui representa o Yang, que é o positivo, tá? Vocês conseguem compreender aqui? Yang positivo. E o preto representa o Yin, que é o negativo. Só que o universo, ele não é estático. As polaridades, como os dois princípios falaram, elas estão sempre em movimento. Fricção, que eu chamo. Fricção, ou seja, o ritmo, a polaridade e o ritmo. Para gerar evolução. Então o que acontece? Esse Yang não vai ser eternamente Yang. Uma hora ele vai se tornar Yin. E é o que representa esse ponto preto aqui, que é do Yin. E o branco representa o Yang, que a gente chama de jovem Yang, que vai se tornar num grande Yang. E o pequeno Yin vai se tornar num grande Yin. E assim vai. E as coisas ficam se transformando. O universo ele é assim. Por isso que o símbolo chinês do Yin Yang, ele é dois semicírculos assim, ó. Ele não é reto assim, por exemplo. É um encaixe. Né? Não, ele é ele já é um dentro do outro, só que por compensações, como a Hermes falou. Um se compensa no outro. E nós somos assim. Digamos que essa transformação é o que não dá a verdade a ninguém. Exato. Por isso que não dá. É bem complicado isso, não falei, mas... É o que mantém a ordem de evolução, na verdade. Eterna transformação. A natureza está em eterna transformação, a natureza, e nós estamos em eterna transmutação. Transformação quer dizer natureza. Os elementos químicos se transformam. E o ser humano está em transmutação. Ele está sempre transmutando pensamentos, sentimentos e ações. É um princípio que rege as leis do universo. O Hermes foi um ser muito sábio. Ele conseguiu compilar 7 princípios que regulam todo o universo. Eu só trouxe 2 aqui. Vou trazer um terceiro também. Fechou aqui, pessoal? Fechou. E a partir daqui, por exemplo, entendeu o seguinte, se vocês pegar, por exemplo, Sagitário, Áries e Leão, vocês vão ver que a polaridade aqui que eu coloquei é positivo, Libra. Todos esses que estão positivos aqui são os signos, ou as triplicidades de comando que estão na polaridade positiva. E esses outros 6 aqui são negativos. Tu vê que para um sistema fechar, os polos têm que ser positivo, negativo, negativo, pode não. Positivo, negativo, negativo, para poder dar o equilíbrio para o sistema, o conhecimento astrológico. A astronomia não reconhece isso aí. A astronomia ou astrofísica, modernamente é chamada de astronomia. Ela faz a leitura dos astros, dos planetas e dos seus movimentos. A astrologia é aquilo que Emmanuel falou.
É a influência dos astros em nossa A psique. engrenagem que gira tudo isso. E a astronomia não reconhece, mas a gente sabe que existe uma influência dos astros. A lua mesmo nos influencia. Tem pessoas que em épocas de lua cheia são os lunáticos. O termo lunático partiu daí. As pessoas que têm realmente uma influência do magnetismo solar perniciosa, as pessoas ficam agitadas, ficam aceleradas, ficam... Contato com o astral maior. Claro. Abre os campos. Claro. Porque o magnetismo da lua, né, em lua cheia, fica muito maior. E tem pessoas que são lunáticas. O lunático é isso. Não pode vir lua cheia. Se vir lua cheia, não é que ele vai virar lobisomem, isso é uma lenda. Mas o cara fica animalizado. Muitos potencializam o seu animal interno, que ainda não conseguiram domar em épocas de lua cheia. Oi? Chama, mandar seu animal interior. Exatamente. Tá? Beleza? Aí também temos outras chaves. As chaves das semanas, olha que interessante. O domingo ele foi associado ao Orixalá. Segunda, a Iemanjá. Terça, a Ogum. Quarta, a Iori. Quinta, Xangô. Sexta, a Oxóssi. E sábado, a Yorubá. Isso dentro dos conceitos da magia de Umbanda faz muita diferença. Vai fazer um preceito para o Orixalá, tu não deves fazer em qualquer outro dia, a não ser o próprio domingo. Porque essas revelações foram trazidas por Mata e Silva. O Pai Guiné, através de Mata e Silva, que trouxe a lei da Umbanda. A lei da Umbanda, ela trabalha com essas chaves. Vocês estão entendendo? Por isso que, diferentemente do entendimento que muitos irmãos têm sobre linhas de Umbanda, cada um dá a sua opinião a respeito. E você vai ver que são opiniões que se divergem uma da outra. Mas na lei da Umbanda, a identificação do conceito ele é una. Porque a lei ela rege aquilo ali. A lei ela determina aquilo ali. Só que infelizmente hoje a minoria procura entender a lei da Umbanda. A maioria ainda prefere seguir as linhas de Umbanda, as linhas de raciocínio da Umbanda, as opiniões, as crenças, crendices e superstições dentro da Umbanda. E eu não sei, sinceramente, até faço um desabafo aqui, por tudo que eu pesquiso e estudo, não sei até onde isso vai parar. Eu acho que a Umbanda está cada vez mais longe, os seus adeptos estão cada vez mais longe de compreender, de entender e aceitar a lei da Umbanda. As pessoas ainda acham que Mata e Silva foi um elitista, e não foi nada disso. Não foi nada disso. Até eu posso falar aqui, até devo falar o nome de um site que eu peço para vocês procurarem, que fala muito bem disso aí. O site chama-se Umbanda do Brasil. Lá vocês vão conhecer Tarso Bastos, Rogério Correia, Tânia Lacerda, pessoas maravilhosas que trazem artigos, textos, vídeos, conceitos. Eles explicam o porquê do porquê dessa Umbanda iniciática. Eles explicam o porquê do porquê. Mas a nossa humanidade ainda vive no obscurantismo de suas próprias opiniões. E não sou eu que estou falando. Ainda vive no obscurantismo, ainda dentro dos achismos, do ouvir e transmitir. Ouvir e transmitir. Não ouvir, não, peraí, eu vou pesquisar para depois eu transmitir. As pessoas ainda não estão preparadas para isso. Ou seja, ainda não vive na frequência, né, e na vibração real, né, vive na... Em relação ao Umbanda, em relação ao Umbanda, não. Porque criaram ilusoriamente. E eu posso falar, gente, porque eu já falei várias vezes, mas eu acho que eu devo falar isso até por uma questão de consciência, né? Eu já vivi a Umbanda tradicional popular, eu já fiz todas as coisas. A Umbanda eclética mesmo, eu vivenciei durante 7 anos. E é tudo bom, não estou dizendo que são ruins, não é isso. De despertar, né? Só que eles não conseguem avançar. Não é que eles estejam errados, pelo amor de Deus, não me entendo errado. É o momento dele. Porque eu já vim de lá também. Eu não sou simplesmente um erudito que estudei, não sou nada. Eu sou um pobre ego. Mas eu tive essas experiências. E com todo respeito às pessoas que pensam o contrário, como faz falta isso para a Umbanda? Como faz falta o conhecimento iniciático do mapa astrológico e suas chaves para a Umbanda? Quantas coisas em relação ao entendimento correto da magia. Para gerar essa engrenagem, chamada teurgia. Do conhecimento. Claro, exatamente. Porque, por exemplo, um acupunturista, se tu tem um problema aqui, ele sabe certinho o ponto que ele vai mexer. Ele não vai aplicar a agulha em qualquer outro lugar achando que aquilo vai servir. Não, ele tem ciência daquilo. E a Umbanda é ciência.
a ciência metafísica, a teurgia, que é a verdadeira magia da Umbanda. Por isso que eu digo, o site Umbanda do Brasil, ele traz, é um site assim, muito fiel às raízes da Umbanda iniciática. E quando a gente fala em Umbanda iniciática, muitas pessoas acham que é para a elite, mas não é nada disso. Mata Silva era uma pessoa simples, andava de chinelo de dedo, não é nada disso. E o que ele trouxe, a maioria ainda não entende, gente. O homem desencarnou em 88. Isso tudo que eu tenho aí, ó, vocês não têm noção a profundidade desses conceitos aí. É que são conceitos para quem busca, né? Só que não estão preparados, infelizmente. A gente respeita, né? A gente respeita, mas é só um conceito, tá? A questão das polaridades aqui, como eu falei, ó. Oxalá, nós temos leão positivo. Ogum, Áries e Escorpião, aí a coisa se divide, ok? Ou seja, no Orixá Ogum nós temos duas zonas zodiacais, ou 2 signos, com polaridades distintas para poder fechar o sistema. Então nós temos Áries e Escorpião negativo. Eu já vou chegar num ponto legal, isso aqui é só... A primeira vez que eu passei isso foi uma bomba, que eu vou entrar no campo das relações. Isso tudo, toda essa volta que eu estou dando é entrar no campo das relações. Isso aqui não é só a estrela ficará pronto. Não, isso tudo traz aqui. Exatamente. A gente vai trazer para a nossa realidade. Oxóssi, nós temos Touro e Libra, negativo e positivo. Xangô, Sagitários e Peixes, Sagitário positivo e Peixes negativo. Vê que não, como as coisas se encaixam. Yorimá. Os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Polaridade de Gêmeos. Capricórnio e Aquário, negativo e positivo. Iori, Gêmeos e Virgem. E Iemanjá, Câncer, que é negativo. E por que Iemanjá só tem um? Porque, e o Oxalá, né? Exatamente, porque eles se complementam. Aí surgiu a lenda do pai e da mãe. Partindo das polaridades, do princípio da polaridade, nós entramos nas crenças, crendices, superstições, ritos e folclore. Todo mito de Iemanjá, de Oxalá, pai e mães, Yansan, que traiu Ogum para se casar com Xangô, isso tudo é a partir desse conceito de polaridade. Fora outros também, tem o princípio do gênio, causa e efeito, tem outros aí. Mas tudo parte dali. Como eu falei para vocês a última vez, a questão dos orixás. Quem são os orixás? Oxalá, que tem o par vibratório aqui. Oxalá tem um par vibratório com Oxum. Ogum é Obá. Trazendo o conceito. Essa canetinha fica... Dá para enxergar? Acho que você usar uma canetinha mais escura é melhor. Pretinha, né? Preta? Tá. É muito bom a gente saber essa... É que pra mim enxergar daqui, pra mim é natural não enxergar, então não tem muito... Então nós temos Oxalá. Vamos recapitular? Posso recapitular? Nós temos aqui Oxum. Também dentro do conceito do panteão africano. Não tem nada a ver com Umbanda iniciática. Mas nós estamos trazendo uma convergência aqui. Também conhecida como Ododuia, ou Oxum. Ogum Obá, aquela guerreira da orelha cortada. Oxóssi, Jurema. Porque Oxóssi é bipolar, né? Oxalá também é bipolar. Ok? Xangô. Bom, Xangô não preciso nem dizer, né? Yansan, né? Eu vou escrever Yansan como eu sei que é com Y, tá? Yorimá. Yorimá é a linha que rege, é o orixá que rege os pretos velhos. Aí tu vai dizer que é uma preta velha? Não. É um orixá, tô falando de orixá. Preto velho e preta velha é hierarquia, espíritos. Eu não estou falando de espírito, estou falando de polaridade. Que é Deus manifesta. Deus se manifesta e constrói essas correspondências vibratórias dessa forma, no nosso planeta Terra e na nossa constelação. Tá? Yorimá. Yorimá é aquela senhora da cadeira Nanã. Nanã Burquê, né? Já ouviu falar Nanã Burquê? Iori, Yariri Nanã. Iemanjá,
Oxumaré. Que é praia, né? Oxumaré. Se vocês forem olhar no panteão africano, o Oxumaré, ele é... Parece que ele é meio bissexuado, assim. Eu vejo dizer como ela é feminino, ele tem que ser... Então eles têm isso aí. Mas isso são nomes que podem mudar, de acordo com o entendimento de cada, porque é folclore. Vem do panteão africano, que a gente respeita muito, por favor. Mas para nós o que mais importa é o princípio da polaridade e do ritmo. Depois nós vamos entrar na causa e efeito também. Que existe o princípio da causa e efeito também, que é uma das leis de Hermes. Também tem uma outra chave dentro do mapa astrológico da Umbanda Iniciática, que são os horários. Melhor horário de colheitas, melhor horário de determinados preceitos ritualísticos. Vejam que eu não falo em rituais, eu falo de preceito ritualístico. É um preceito, é um princípio que rege aquele ritual. Não é só o ritual. E as pessoas hoje aprendem muito ritual, mas não pesquisam o preceito. O que originou aquilo? Qual é a essência que concretizou, que consolidou aquele determinado ritual? Eu não estou falando só de Umbanda, eu estou falando de tudo. O Espiritismo é um. Você chegar numa casa espírita e você falar em nome do Espiritismo, você tem que saber o que você está fazendo. Não é simplesmente falar de amor, perdão e caridade, não é só isso. Você tem que trazer conceitos. E qual é o melhor conceito para se trazer, Davi? Chico Xavier. Chico Xavier tem que ser um foco principal dentro das casas espíritas. Em outras palavras, está falando, é a chave da sabedoria de estudo, né? Claro. Discernimento. O discernimento. Aquilo que a inspiração de uma casa espírita tem que ser esse homem. Tem que ser esse homem. E a pessoa tem que estudar. Mas aí a pessoa tem que estudar a vida dele. Tem que estudar o que ele fez. Que nem agora tem espíritas que dizem, não, a astrologia, o espiritismo rechaça a astrologia. Eu já vi isso aí em casa espírita. E lendo Emmanuel, não. Pergunta 140 do livro Consolador. É só pesquisar, é só estudar. Ele diz, não, a astrologia ela influencia, mas o teu livre-arbítrio ele te influencia mais. Olha a resposta sábia que ele deu. Pô, Emmanuel era um ministro de nosso lar, né? Ele está reencarnado com a gente, já deve ter seus 21 anos, né? Emmanuel. Foi em 2000 que ele reencarnou. Ele está em São Paulo, vamos procurar ele. Eu sei que ele está em São Paulo. Ó, Exu, agora começa com Exu. Da meia-noite às 3 da manhã, o horário vibratório é de Exu. Porque é o horário, esse horário da meia-noite às 3, magisticamente, é o horário das demandas. Que demanda, Davi? Luta? Não é só isso. É o horário que a energia no planeta ela tá sendo reciclada. É um horáriozinho danado. Se tu tiver acordado dentro desse horário, segundo Ramatiz, é uma coisa que tu pode absorver algo em seu duplo etérico, que é o corpo do etérico, que é negativo. O campo astral também, que é das emoções. Ramatiz fala muito bem isso. Tá? Aí começa, ó, 3 e 6 da manhã, Ogum. Por isso que vem as lendas. Ogum é o rompedor da aurora. Ao romper da aurora, Ogum. Existe um ponto, 4 horas da manhã, o rei Ogum rompeu a alvorada. É um ponto. 4 horas da manhã, tu vê que fica entre as 3 e as 6. Tu vê um ponto, o folclore, o mito, vindo através de um conceito mais essencial, que é o conceito da polaridade. Profundo. 6 às 9 da manhã, vitalidade, Oxóssi. Das 9 ao meio-dia, Orixalá. Do meio-dia às 15 da tarde, Iori. Das 15 da tarde às 16, Xangô. Iemanjá, olha, atente para isso aqui, das 18 às 21, Iemanjá. Vocês já notaram que a partir das 6 da tarde parece que as coisas começam a ficar calmas. Se vocês forem na praia, vocês vão ver. A partir das 6 da tarde parece que as ondas elas começam a calmar. É um horáriozinho que te dá uma lei, uma tranquilidade. Os pássaros calam, né? Tudo começa. Tem tudo a ver com a polaridade dessa potência divina, que é Iemanjá. Não estou falando de hierarquias, não estou falando de sereia, não estou falando nada disso aí. Caboclas, né? Não é nada disso aí. E das 21 às 24 nós temos o Iorimá. E aí fecha o circuito. Só que aqui nos horários entrou Exu. Porque Exu não é orixá, Exu é um movimentador. Força movimento.
Por isso que da meia-noite às 3 da manhã, a movimentação de energias planetárias ela é muito intensa. A gente chama isso de descarga. A descarga planetária está associada muito a esse período do dia, das 24 às 3 horas da manhã. Por isso que entre meia-noite e 3 da manhã não se deve fazer preceito nenhum. Nenhum tipo de ritual, preceito, não se deve fazer nada. O momento está desdobrado em tratamento no astral. Também tem tudo isso. Aí a coisa abre um leque, né? Ok? Agora vamos falar de um outro princípio. Tem dúvida? Posso continuar aí? Que é o princípio da causa e efeito, que Hermes Trismegisto usava lá atrás, muito antes de Jesus. Uns acham que é 2000 anos antes de Jesus que ele viveu, outros 600 antes de Cristo. Não tem assim uma definição, mas se sabe pela obra dele, que foi a Tábua de Esmeralda. Ele diz o seguinte: princípio de causa e efeito, que agora eu vou entrar no campo das relações. Tá? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Interessante, né? O acaso, olha só que interessante. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Causalidade, não casualidade. Casualidade não existe. O que existe é causalidade. Mas por que eu falei isso? Porque existe uma outra chave dentro do mapa astrológico, e aí que eu vou entrar num tema muito interessante, que é o conceito de karma e caridade. Que nós já passamos isso lá no estudo de iniciação. Mas nós vamos dar uma reforçada agora, porque tem tudo a ver com isso aqui. Que são o quê? As polaridades de cada orixá em interconexão. Nós chamamos isso de entrecruzamento. Aí vem a origem do termo encruzilhada cósmica. O termo encruzilhada, que infelizmente, por crendices, superstições, foi direcionado à encruzilhada urbana, à encruzilhada de rua. E não é nada disso aí. Não é nada disso aí. Tá? A encruzilhada cósmica, ela nasceu através dessa associação aqui, em que a geometria do hexagrama, geometria de 6 pontas, ela explica bem isso. Vai parar ou não? Para continuar? Vamos lá. Por exemplo, na estrela de 6 pontas, nós temos reunidos, ou resumidos, os 7 orixás. Eu falei, pô, 7 orixás, estrela de 6 pontas, né? É que o orixá lá está no meio. Ok? Então nós temos Oxalá, ou Orixalá, nós temos aqui Xangô, nós temos Ogum, nós temos Iemanjá, nós temos Iori, nós temos Oxóssi, aliás, eu falei Iemanjá, Ogum, Iorimá, e nós temos Iori. Fechou? Cada um com as suas bipolaridades, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo, negativo. Fechou? O sistema equilibrou, não equilibrou? Princípio da polaridade. Depois vem o princípio do ritmo. Ou seja, deu ritmo a esse nosso pequeno sistema. Vocês concordam comigo? Porque todos estão bipolarizados. Então deu ritmo para a coisa. A coisa começou a funcionar. A coisa começou a se movimentar. Mas o que tem a ver com essa chave karma e caridade? Porque cada potência divina, cada orixá ou cada Deus manifesto, ele também se manifesta na parte consciencial do ser humano, do ser espiritual. Ele também promove, mesmo contra a nossa vontade, uma determinada caminhada, uma propulsão mental, evolutiva do ser espiritual. Por exemplo, a potência de Orixalá, a potência de Oxalá, ela desperta em nós, e esse despertar com certeza leva milênios, através dos ciclos de encarnação e reencarnação, ele desperta em nós a fé. Também chamamos de fortaleza. Xangô, aquela questão da justiça, o sentimento de justiça. Ogum, a vontade. Iemanjá, o amor materno. Por isso que todo espírito deve reencarnar como homem e como mulher. Porque ele também tem que aprender o amor materno.
senão ele não se completa. Ele não potencializa em si mesmo essas potencialidades divinas que estão em nós, que fazem parte da nossa estrutura espiritual. Ok? Yorimá, nós temos a humildade. Oxóssi, a doutrina é estudo. Por isso que o espírito anseia estudo. Chega uma hora que ele cansa de ficar parado e ele quer avançar. Mas a verdade é que libera. E a verdade é conhecimento, estudo e discernimento. Primeiro você preenche de conhecimento, depois você aprende a lidar com esse conhecimento através do discernimento, que vem através dos conflitos, né? Você só aprende a discernir o que você aprende quando você se depara com o conflito. Porque é muito bonito ficar só na conversa. Quando vem o conflito, digo, opa, agora vai ser colocado em prova. É a prova, o discernimento é a prova. A vida. Oi? A vida. A vida. E vem, né? Não sei. E vem, não vem? E vem. Graças a Deus. Graças a Deus. Iori é o verbo, que é o campo das relações, que também tem a ver com cada chakras, que eu não vou falar agora. Isso quer dizer o quê? Que, dependendo da encarnação atual, em determinado orixá que você esteja vibrando nessa existência, você está conectado diretamente a uma essência ou uma consciência para a evolução, uma meta, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, hoje eu sou leonino. Eu nasci no dia 22 de julho, primeiro dia de leão. O que significa para mim? Que nessa existência atual, a fé, a fortaleza, a confiança é o meu norte principal, não único. E a tua prova também. E a minha prova, é isso. Por isso que eu passo tanto. Né? Cada um de nós. Né? Por isso que eu passo tanto. Tem que ter fé, acreditar. A tal da dualidade ali, né? E o que acontece? Exatamente. Agora é que tá. Mas como tudo é dual, ou tudo é bipolar, né? Tudo é bipolar ou tudo é dual, tem o lado negativo também. Que a fé, sendo positivada, vamos dizer assim, ela se torna uma fortaleza. Mas se ela for negativada, é um ranço danado. Né? Deus não existe, é o ateísmo. Deus não existe. E aí a gente entende uma coisa, que quando a gente reencarna numa determinada vibração, num determinado orixá, não é que isso represente a nossa consciência, não. É que isso está faltando para a nossa consciência. Uhum. E aí vem o mito. Eu sou filho de Ogum, eu tenho corpo fechado. Não. Você é filho de Ogum porque você veio trabalhar à sua vontade. Você deve ser uma pessoa bem preguiçosa. É a forja, na verdade. Né? Positivo, claro. Fogo, exatamente. Então, aí que está. Esse é um conceito iniciático, da Umbanda iniciática, é uma chave que ela está te dando dentro da astrologia. Meu filho, tu é de Ogum? Se tu é de Ogum, tu é de quê? Bom, nós temos dois aqui. O ele é de Áries, o ele é de Escorpi. Dentro desses dois signos, tu é de Ogum. É diferentemente das linhas de Umbanda, que nas linhas de Umbanda, às vezes a pessoa olha para a tua testa e diz que tu é de Oxalá. Uma vez teve uma pessoa, com todo respeito, não vou falar não, tu é de Oxalá, porque o tamanho da tua testa. Mas como que a senhora sabe disso? Não, experiência. São fundamentos que não se sustentam. Desculpa, mas não tem ciência. Então tá, bom. Então tem o princípio da causa e efeito que a gente colocou nesse estudo simbólico, de símbolos. Simbólico é de símbolos, que é o hexagrama, que sintetiza. Só que tem uma coisa. A questão de hoje, eu, por exemplo, ser de Oxalá, não significa que eu já estou preparado para ser ascensionado, para me tornar um mestre ascensionado, um espírito puro da doutrina espírita, ou de um anjo do catolicismo. Não. É preciso potencializar essas 7 potências divinas. Sublimar essas 7 potências divinas. Para isso, existe o chamado entrecruzamento. Aí vem o termo, que quem descobriu isso foi o saudoso Rogério Feraldino, no livro Umbanda Essa Desconhecida. Estou trazendo isso, que é um livro maravilhoso, Umbanda Essa Desconhecida, do saudoso Rogério Feraldino. Que ele disse o seguinte, que a encruzilhada cósmica nasceu a partir disso aqui. Ó. Você tem Oxalá, que é o orixá que liga os demais orixás, né? Que um nasceu do outro, ele é o principal, vamos dizer assim. Tá?
e tem essa constituição aqui. Essa constituição significa que esses pontilhados significam ou representam a força de movimento de cada orixá. Cada orixá tem a sua força de movimento. E essa força de movimento faz os demais orixás se entrecruzarem. E quem é a força de movimento de cada orixá? Exu. Nós temos aqui os 7 encruzilhadas, aí vai. Força, movimento, tem nada a ver com entidade espiritual. Que faz essa... Por isso que o nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, é uma lei. Só que é uma lei ao qual vai me obrigar, por condições imperfeitas minhas, a não renascer sempre na vibratória de Oxalá. Eu vou renascer nas demais também. E vou trabalhar as polaridades nelas. A polaridade positiva e a negativa, que cada uma necessita, né? Me apresenta de acordo com a minha necessidade evolutiva. Por exemplo, Ogum. Polaridade positiva de Ogum, vontade. Polaridade negativa, preguiça, né? Que tem gente preguiçosa aí, não é mal. Iemanjá, o amor materno. O negativo, tem mães aí que jogam filhos no lixo. A polaridade negativa. Ou o amor desmedido, né? É, o amor desmedido. Iorimá, humildade, contrário de humildade, é fácil, né? Arrogância. Oxóssi, doutrina, estudo. Contrário, polaridade negativa de... Porra, o cara que não tá nem aí pra nada, não estuda. Negação. Iori, o verbo, o entendimento, o negativo, é o que mais a gente vê, né? Blasfêmia, injúria, calúnia, defamação, pessoa que usa o verbo para mentira. É uma pessoa que está vivenciando. Xangô, justiça, isso não precisa nem dizer, né? Justo e injusto. Tá vendo como é que são as coisas? E mais, hoje eu posso estar na vibratória de Oxalá. De acordo com a astrologia, eu nasci na época de Leão, que é de Oxalá. Ok? Leão, o que é? Orixá. É só vocês ligarem aqui. Ó. Tá? Mas atualmente eu posso estar passando por uma dificuldade com o Orixá Xangô. Eu posso ser uma pessoa extremamente injusta hoje. Ou usar o meu verbo de forma muito caluniosa, difamatória, ou estou vibrando negativamente em Ori. Viria daí, tipo assim, o nosso guia ser dessa... Pode. Né? Porque, por exemplo, assim, eu sou de Oxalá, vamos dizer, né? Pela nascimento. Né? Claro. Mas quem trabalha comigo, meu guia, que sempre trabalha comigo nesse não momento... tem nada a ver. Ou pode ser. daí eu tenho que trabalhar com aí é outra história, porque daí é ele, né? Uhum. Ele, essa entidade, nós vamos falar de hierarquia, essa entidade espiritual trabalha nessa vibratória de algum. Porque eu tenho que aprender isso. Claro, pode ser o teu guia principal, então tu tem que aprender. Só que na verdade, se você for pensar bem, nós somos entrecruzados. Eu digo, não tem. É tudo isso aqui. E aqui, enxergando isso, a gente vai ver a nossa deficiência. Se a gente tiver humildade, a gente vai ver, não, a minha deficiência é maior, eu sou hoje de Oxalá. Mas a minha dificuldade maior é o Iori. O meu verbo não tá legal. Pô, às vezes eu tenho que calar e eu não me calo. Puxa vida. É só fazer uma... Ver onde é que tá vibrando mais. Olha só que legal. Isso é um cruzamento. É o nascimento da encruzilhada que Rogério Feroldi falou. Ele nasce aí. É os entrecruzamentos. E mais, Rogério Feroldi diz o seguinte, que cada orixá sendo Deus manifesto é uma linha ódica de manifestação. Porque a Einstein, na verdade, André Luiz ou Emmanuel, um dos dois, ele diz o seguinte, que matéria é luz coagulada. Mais tarde, Einstein confirmou isso, que é luz coagulada. O orixá é luz, que se coagula, ou se concretiza, se consolida em matéria através dos seus entrecruzamentos. Rogério Feroldi chamou isso de linhas ódicas de manifestação. Linhas ódicas de materialização. O que é ódico? Luz. Então é as 7 luzes de Deus, as 7 potências divinas, que se entrecruzando criaram as formas, inclusive o espírito. Por isso que existe uma teoria que diz o seguinte, que nós como mônada, nosso espírito, ele tem um carimbo cósmico de um determinado orixá. E nossa mônada, que é eterna. Agora eu sou o Davi, vibrando em Oxalá. Na próxima existência eu posso vibrar em qualquer outro, dependendo do dia do ano que eu nasci.
Mas a minha mônada, o meu espírito, quando eu fui criado, é de Oxalá, é de Ogum. Isso é uma teoria, que é muito interessante. Que eu já vi isso nos livros do Norberto Peixoto, que é muito bom também. Eu li... Se eu não me engano, a Missão da Umbanda. A Missão da Umbanda é um livro maravilhoso que ele fala sobre isso. Eu li no Tradição, comenta a evolução. E isso não muda nada, o fato de dizer que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas com um conhecimento mais profundo, nós somos em que potência de Deus? Não muda nada. Onde eu vibro em Deus? A minha mônada. Só que isso é uma coisa que só quando a gente ascensionar, se tornar puro, tiver em estados elevados de consciência. É que mais que conhecer, eles querem que a gente vacile, assim. Vacina. E aí sim vai. E tudo é um degrau, né? Por isso que tem que ir devagar. Agora uma coisa interessante que eu trago para vocês, já que eu falei que eu ia entrar no campo das relações, e quando eu passei isso foi o maior barato assim, a reação das pessoas, e eu dizer o seguinte: há uma grande probabilidade desse conceito cósmico que veio lá, que foi consolidado, confirmado por Hermes, mostrar e provar porque existem muitas relações hoje em dia que não dão certo por causa das polaridades. Há uma grande possibilidade, uma grande probabilidade. Por exemplo, o cara que é de Áries se casa com uma pessoa que é de Libra. Ambos têm que polaridade? Áries tem polaridade positiva. E Libra? Positivo. Dentro. Fogo e fogo. Não. Aí que tá. Áries aqui, Ogum é fogo, tá certo? Tá? É positivo. E Libra é o Oxóssi, que é positivo, mas a Libra é ar. Aí diz, mas fogo com ar dá certo. É só pra... Mas não é interessante, né? Ou apaga. Só pra acender ou apaga. Mas não é esse o conceito. O conceito é que ambos são de polaridade positiva. O que acontece na lei da física? Positivo com positivo, negativo com negativo, positivo com negativo. Cara, quando eu lancei essa teoria, não, peraí, meu namorado. E bate certinho. Não estou dizendo que não vá dar certo a relação. Não é isso. Eu estou dizendo que é uma grande possibilidade de se explicar o porquê de tantos conflitos. É claro, tem as questões internas, tem um monte de coisa. Mas por questões de polaridade, que é o princípio da coisa. Veja bem, o princípio da relação. Eu estou falando antes das pessoas se conhecerem, verificar o seu gosto, as suas tendências. Antes disso, o princípio. Na polarização, tu já vê que a tendência... Mas a necessidade é essa. Isso aí entra outras coisas. A necessidade é essa. Sim, mas ele está especificando... Não, perfeito, mas é isso aí mesmo. Aí a necessidade entra aqui, karma e caridade. Por isso que isso aqui é uma mini leitura do nosso karma. Aqui nós entendemos como é que o nosso karma hoje ele está construído. E a caridade é a necessidade para tu diminuir isso aqui. É a caridade, primeiramente, contigo mesmo. Tu vê que uma coisa está ligada à outra. Isso é uma chave astrológica, porque lida com polaridades. Estão entendendo? Então, normalmente... E que o autotrabalho não é assim, tu perceba ou não? Não. Aqui, aí tu pega um de escorpião, que é negativo. Escorpião, uma mulher de escorpião se relaciona com um homem de virgem, que é negativo. Em termos de polaridades, podem ter dificuldade. Porque é uma questão de polaridades, tá? É anterior ao conhecimento, é anterior ao livre-arbítrio, é anterior ao pensamento. É uma questão de vibração. De vibração. Quando eu falei isso, pensando, não, quer dizer que não vai... Não estou dizendo nada disso aí. Veja que isso aqui não tem nada a ver com horóscopo. Eu não falei nada. Você é de escorpião, o seu dia hoje vai ser assim, assim. Isso é bobagem. Isso é adivinhação. Isso não dá certo. O que nós estamos falando aqui são princípios que Hermes Trismegisto trouxe. O Emmanuel confirma que existe uma relação vibratória dos astros em nós. Existe uma influência dessas conjunções que nos influenciam vibratoriamente.
Mas ele diz que é o livre-arbítrio, que é a escolha que te determina. Por isso que a nova física quântica, ela traz um conceito muito bonito. Escolho, logo existo. Pensamento de Descartes lá atrás, ela pensa, logo existo. Até hoje, com a nova física quântica, ela traz um outro conceito. Escolho, logo, você só existe não porque você pensa, você existe pelas suas escolhas. Que a escolha é mais importante do que o penso, logo existe. E essa questão das polaridades, vocês podem ter certeza. Vocês fazem uma pesquisa de mercado, vocês vão ver. Pô, tem duas pessoas. Por isso que um leonino com leonina é uma briga. Eu fui casado há 15 anos com uma leonina. Não era fácil. Aí entravam outros conceitos. A minha espiritualidade, a minha experiência, o meu livre-arbítrio, tal, que conseguiu nos manter no último tempo. Mas eu digo para vocês que desde o primeiro dia até o último dia, não foi fácil. Era realmente alguma coisa... Eu só posso analisar por mim, né? Eu não posso falar pelos outros. Mas falando por mim, isso aqui fechou todas. Porque era parecia que um imã. Até que a lei determinou. Afastar. Segue para lá e segue para lá. E nada é eterno, né? Tudo se transmuta, tudo se transforma. Tudo. Cara, isso aqui é uma coisa muito... Mais fricção do que harmonia. Então, normalmente, esses 6 signos, quando existe uma relação interpessoal entre eles, de mesma polaridade, normalmente dá problema. Pela lei da física. Mesma coisa os negativos. Agora, a pessoa, normalmente eu escuto assim, a pessoa de escorpião não é uma pessoa fácil. Realmente, eu já conheci escorpiões aí que são escorpiões. Que parece que estão sempre preparados. Mas eu conheci outros que não são assim. Qual é a explicação que tu estava falando ali, né, gente? Qual é a explicação para isso? Que não tem nada a ver dizer que rotular um signo, uma personalidade com signo, tá entendendo? Isso não é. Depende do que ele já caminhou. É a polaridade dele. Agora depende do que ele caminhou. Como é que ele é, como é que ele pensa, aí depende de cada um. Mas a polaridade dele não. A polaridade dele, se ele nasceu, escorpião que eu estou falando, né? Escorpião está aqui. Se ele nasceu entre o dia 23 de outubro até o dia 21 de novembro, vibratoriamente, energeticamente, as conjunções, segundo Emmanuel, a lei da polaridade, segundo Hermes, fazem com que ele tenha uma polaridade negativa da atual existência. Não tem nada a ver com a sua mônada, com o seu espírito. Por isso que muitas vezes ele não tem nada a ver dizer que rotular... E mesmo assim o quanto ele já caminhou dentro disso, né? Como eu disse, a diferença do quanto, a experiência, né? Tem escorpiões aí que eu conheci que são maravilhosos. O que já transmutou. Não tem nada a ver. É que tem uns que já não tem mais signo, mas... Jesus era um, né? Jesus não, ele estava Fora fora dessa influência. Porque era já um ser puro. Porque isso aqui, vamos dizer, é um princípio, é uma roda de Sansara. Dá para se dizer que é uma roda de Sansara? Para nós aqui. Alcançar a ascensão, a purificação. No momento que se purificar, não tem nada a ver com a gente. Ele já é uma outra etapa. E a outra etapa eu não posso falar para vocês. Essas já seguiram para nós agora aqui. Sim. Então, a nossa engrenagem. A coisa funciona dentro disso aí, pessoal. A coisa funciona... são princípios de polaridade, é o princípio do ritmo que movimenta essa polaridade e o princípio de causa e efeito. Parece que um está ligado ao outro, né? Primeiro a polaridade. Quais são? Tem os outros também que são bem legais. Também. Tem o primeiro, é o princípio do mentalismo. Posso ler aqui? Vamos ler? Princípio do mentalismo. Nós vamos estudar isso aqui. Eu já tenho um estudo pronto. Aqui, ó. Tábua de esmeralda, ó. Eu até coloquei na doutrina espírita. Maravilhoso isso. Tá? No dia que vocês quiserem também a gente pode trazer. Mas esmiuçado, né? Princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. André Luiz matou a charada isso no livro Evolução em 2 Mundos. Ele diz que tudo provém da mente de Deus. Tudo isso é mente de Deus. Gente, a gente não descobre nada. A gente não cria nada. A gente só descobre o que já existe. Isso. Só desvendo. Tudo já está na mente. Muito louco. Muito louco, gente. É muito doido. Para nós, a gente ainda vive
numa tridimensão aqui. Como olhando essa caixa. E mesmo aqui... Aceitação, né? Aceitação do divino. E mesmo aqui Nossa, nesse sim, material, no mundo material, tem pessoas que têm essa... Entendeu? Olha só aqui, ó, no nosso grupo aqui. Sim. Se alguém de nós não pensasse qualquer tipo de situação assim, o que nós estaríamos fazendo aqui? Não, e não fica, né? Não fica, não ouve fica. e sai. Não quero Exatamente. ouvir duas vezes. Não houve. Então a gente, graças a Deus, né, a gente tem Graças a essa Deus. visão, Graças a Deus. sentimento. A gente já tem fome disso. Isso. Estamos afinizados, né? A gente procura a mesma coisa. Segundo, o princípio da correspondência. E esse princípio da correspondência é muito interessante. Diz assim, ó. Esse que eu gosto. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Então, mas como assim? Fisicamente falando, a dança dos elétrons em volta do átomo. Né? Tá lá o núcleo atômico, tá aqui os elétrons. Né? O desenho mais ou menos é assim que eles mostram, né? Não é assim? Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Nós temos aqui o microcosmos, o macrocosmos, o Sol e os planetas. E disso vem para céu, para molécula, para e sabe? Até a maior densidade que tem. São um dos princípios mais... O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Olha só, cara. Princípio da polaridade, tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seus opostos. Princípio do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Princípio da causa e do efeito, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. E o princípio do gênero, o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e o princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Gênero, a gente trouxe a questão dos orixás, o orixá masculino e feminino, que na verdade é polo positivo, polo negativo. É muito interessante isso aí. Muito interessante, muito bacana. Alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Fechou? Perguntas muitas e fome exagerada. Pode fazer, aproveita que a gente tem aí. Você não pode saber com sua mente ou imaginá-lo com sua imaginação. Embora eu diga, ele está aqui. Página no YouTube chama-se Corvo Seco. Quem é Deus? Tá? Corvo Seco. Eu recomendo para todo mundo, que a gente é bom a gente sempre dar essa, né? Deus está dentro de você. O infinito e a perfeição não admitem partes. Se um ser finito está separado do infinito, a perfeição do infinito está arruinada. Mas por que se preocupar com isso? Quem faz essas perguntas não é Deus, é você. Você não sabe se Deus existe, mas sabe que você existe. Então concentre-se primeiro em você. Simplesmente se esforce para descobrir quem você é. Quando isso for alcançado, você saberá tudo. Teorizar sobre Deus não pode ajudá-lo. Por que tentar formular teorias? É como tentar conhecer vidas passadas. Você não conhece nem a vida presente. Por que deseja conhecer as outras? Não há sentido nisso. Mantenha a mente aberta. Mergulhe dentro de si. Encontre quem você é e a verdade amanhecerá sobre você. Não se preocupe com a Europa ou a América. Eles só estão na sua mente. Entendo eu e então tudo será entendido. Você pode ver vários homens em um sonho e então acordar. Ao se lembrar desse sonho, de que adianta pensar sobre a condição das pessoas dessa criação mental? Cuide de você e deixe o mundo cuidar de si mesmo. Por que você deve se preocupar com o futuro? Você nem mesmo conhece o presente. Cuide do presente e o futuro cuidará de si mesmo. As pessoas gastam sua energia com todas essas questões. Primeiro descubra a verdade atrás de você.
Então você estará em uma posição melhor para entender a verdade por trás do mundo. As dúvidas continuam surgindo. Surge uma dúvida e ela é esclarecida, mas apenas para dar lugar a outra, e assim por diante. Descubra de uma vez por todas quem vê essas dúvidas. Vá até a fonte delas e permaneça ali. É assim que as dúvidas são dissipadas. Dúvidas surgem por falta de rendição. Renda-se e tudo se transforma. A rendição completa implica que somente a vontade de Deus seja sua vontade e que você não tenha vontade própria. A rendição total é algo difícil. Sempre que alguém tenta se render, o ego levanta a cabeça. E é preciso tentar suprimi-lo, mas matá-lo não é fácil. Existem duas maneiras para conseguir. Uma é olhar a fonte do eu até se fundir a ela. A outra, aos que consideram a autoinvestigação muito difícil, acontece através da adoração e a submissão. É pensar, só Deus é todo-poderoso, e só o seu poder pode me jogar completamente dentro dele. Não há outro meio para mim. Se você não puder se conhecer, renda-se a ele e aceite a sua vontade, desenvolvendo gradualmente a convicção de que só Deus existe. Se houver entrega real, não haverá reclamação ou frustração. Mesmo a oração pode indicar falta de confiança. Você não pode pedir algo a Deus e ainda pensar que se rendeu. Ele sabe o que é melhor, quando e como fazer. Deixe tudo inteiramente para Ele. Isso é o que significa rendição. É matar o ego entregando-se completamente ao Senhor, dizendo o tempo todo: não eu, mas Tu, ó meu Senhor. Desistindo de todo o sentido de eu e meu, deixando tudo em suas mãos, conforme a sua vontade. A rendição completa é impossível no início, mas a rendição parcial é possível para todos. Com o passar do tempo, isso o levará para o absoluto. Ambos os métodos conduzem ao mesmo objetivo. Todo o Vedanta está contido nas duas declarações bíblicas. Eu sou o que sou, e fique quieto e saiba que eu sou Deus. Quietude é a única coisa necessária para perceber que eu sou Deus. Deus é apenas ser você mesmo. Você, já sendo, ainda quer atingir o que já é. Tudo o que é exigido de você é que desista de pensar que você é este corpo, e que desista de todos os pensamentos de coisas externas ou separadas de você. Sempre que a mente for em direção aos objetos, pare e fixe-a na unidade. Se você prestar atenção de onde surge a noção de eu, a mente é absorvida nessa fonte. Isso é prática, isso é disciplina, isso é tudo. Eu sou o que sou resume toda a verdade. E o método para essa descoberta é resumido a fique quieto. Maravilha, né, pessoal? Que eu chamo ultimamente há muito tempo assim, ó, recolhimento. Gente, ó, mais uma vez eu vou... Essa história de Tá filmando, né? que tem que tratar outro, tem que Mais uma vez, assim, humildemente, eu vou recomendar esse canal no YouTube, tá? Por você. O pessoal faz um trabalho maravilhoso. Tem um monte de coisa para trazer para vocês aqui. Nesse nível. Já trouxe alguns sobre taoísmo, né? Mas acho que esse ponto aí é essencial para o grupo, né? Muito. É a meditação. Meditação. Quietude. Isso mesmo. Que foi só o que os irmãos pediram para que esse grupo iniciasse. Eles não mandaram trabalhar, eles não mandaram estudar. Nada. Eles mandaram se juntar. Não, perfeito. 5 pessoas durante alguns momentos, toda semana. Só o que eles queriam. Só porque eles podiam. E eles iam conduzir o resto. E a coisa tá indo bem assim. Até aqui, ó.
Gente, então eu agradeço a todos, muito obrigado pela presença material, pela presença espiritual. Porventura, irmãos desencarnados estejam aqui, né, assistindo esse humilde estudo de um pobre ego, né? E vocês do outro lado aí da câmera também, que de alguma forma que esse estudo possa lhe servir, possa lhe ser útil, tá? Possa de alguma forma beneficiar vocês todos, tá bom? E assim eu agradeço, fazendo a oração humilde que o nosso Cristo deixou para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Porque teu é o poder, a glória e a sabedoria para todos sempre. Que assim seja. Obrigado, irmão. Fique com Deus. Até o próximo encontro, tá bom? Deu esse direito foi a lei de Micael. Me ajude, ó santas almas.